Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação das informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Cosan. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e está disponível no site da companhia, cosan.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Cosan constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que, em condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cosan e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passarei a palavra ao Sr. Fernando Tinel. Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2026. Passando rapidamente pelo disclaimer padrão com relação às estimativas e declarações e bem como as projeções a serem abordadas aqui nessa teleconferência. Passando para o próximo slide, inicio a apresentação com os destaques financeiros da Cosan e suas investidas. Em Cosan, encerramos o TRI com um prejuízo de 1,6 bilhão de reais, uma melhora de 0,2 bilhão versus o primeiro TRI de 2025. Esse resultado reflete o impacto de cerca de 1 bilhão de reais explicado pelos pré-pagamentos dos bônus com vencimentos em 29, 30 e 31, e que impacta as linhas de resultado financeiro e de IR diferido sem efeito caixa, mas que foram compensados pela melhor performance do portfólio. A dívida líquida expandida cresceu 18% frente ao trimestre anterior, explicado pela ausência de dividendos relevantes no período e pelos efeitos dos pré-pagamentos anteriormente mencionados, mas que, quando comparado ao mesmo período de 2025, teve uma queda de 34%, reflexo da entrada dos recursos da capitalização no último trimestre daquele ano. Por fim, o índice de cobertura do serviço da dívida atingiu a marca de 0,4 vezes, versus 0,9 vezes no trimestre anterior. Uma redução explicada principalmente pelo menor recebimento de dividendos nos últimos 12 meses, uma vez que os efeitos da redução de capital da Compass, que impactavam positivamente o indicador, deixaram de compor o numerador dessa métrica. Ainda, no mesmo slide, trazemos um breve resumo do desempenho financeiro das investidas. Um trimestre com resultados sólidos, em grande parte em linha com o primeiro trimestre de 2025 e que refletem uma performance consistente dos negócios, destacando também o reflexo em Cosan de tais resultados via equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2026, fechamento do trimestre, para fins das demonstrações financeiras e desta apresentação de resultados, a Cosan deixou de reconhecer os efeitos de Raizen. Esse movimento ocorre porque o valor contábil do investimento foi reduzido a zero após os impairments reconhecidos ao final de 2025 e, como consequência, o resultado da Raizen deixa de ser reconhecido via equivalência patrimonial. Dito isso, a administração entendeu que a divulgação dessas informações passa a ser imaterial no reporte de Cosan, em linha com as práticas contábeis previstas no CPC. Dando continuidade, já no próximo slide, avançamos no desempenho operacional dos negócios e que ilustra os resultados sólidos desse trimestre. Começando pela Rumo, a companhia teve um volume transportado recorde, com crescimento de 25%, destaque aqui para o forte desempenho da Operação Norte, contribuindo para a diluição de custos e de despesas fixas e avanço do market share nas praças de atuação, principalmente no Porto de Santos. Dessa forma, o EBITDA reportado foi 7% maior que o primeiro trimestre de 2025. Em Compass, o trimestre registrou um volume de gás distribuído levemente maior e EBITDA 2% maior que o primeiro trimestre de 2025, resultado do melhor mix na distribuição e expansões dos volumes na ED. Ainda, destaca o início das novas operações do GNL B2B Off-Grid e da planta de biometano da OneBio. Passando para a Moove,
A companhia segue seu ciclo de otimização pós-incêndio. O período foi marcado pela expansão de volumes vendidos, avanço de 10% nas vendas de lubrificantes, principalmente na América do Sul, o que resultou em um EBITDA ligeiramente superior ao período anterior e com contínua recuperação do market share, atingindo 16,4% no Brasil, segundo o IBP. Por fim, na Radar, com o resultado menor dos arrendamentos de terras, o EBITDA caiu 27% versus o primeiro TRI de 2025, bastante conectado à queda dos preços do ATR e da soja. Seguimos agora para o próximo slide, em que destacamos os eventos e transações relevantes do trimestre e os respectivos movimentos no fluxo de caixa, tudo alinhado ao nosso objetivo de redução da alavancagem da companhia. Destacando os principais usos de caixa, anunciamos o resgate antecipado da primeira série da quarta emissão e a sexta emissão de debêntures, totalizando uma redução de cerca de 566 milhões de reais na dívida bruta, e resgatamos integralmente os bônus com vencimentos em 29, 30 e 31, que somou aproximadamente 5,6 bilhões de reais, totalizando uma redução de 6,2 bilhões no endividamento da companhia. Encerramos o trimestre com uma posição sólida de caixa, em 7,7 bilhões de reais. Por fim, e como evento subsequente, concluímos a oferta pública secundária de ações ordinárias da Compass, uma transação que se insere diretamente na nossa estratégia de reciclagem de capital e desalavancagem. No âmbito dessa operação, a Cosan vendeu parte de sua participação na Compass ao preço de R$ 28,00 por ação. Como resultado, a companhia poderá receber cerca de 2,5 bilhões de reais em caixa, considerando o lote adicional, e caso haja a colocação integral das ações suplementares. É importante destacar que, apesar da venda parcial, a Cosan permanece como acionista controladora da Compass. No próximo slide, trazemos os impactos no endividamento das iniciativas realizadas no trimestre. Reduzimos significativamente a dívida bruta expandida em 6,5 bilhões de reais, melhorando o prazo médio para 6,1 anos, com um cronograma de amortizações confortável e adequado ao momento da companhia. Além disso, o custo médio da dívida, excluindo o bonde perpétuo, ficou em CDI mais 1,15. Nossa dívida líquida expandida, a qual considera a estrutura de ações preferenciais de COSA 10, hoje em 11,5 bilhões de reais, segue a trajetória de redução, levando em consideração os últimos trimestres. Em resumo, todas as ações nessa frente, desde o início de 2025, reforçam o foco e compromisso em continuar a desalavancagem e simplificação do portfólio da holding. Encerro aqui a apresentação de resultados e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pela participação. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com o Sr. Marcelo Martins, o Sr. Rafael Bergman e Fernando Tinel. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza a se limitarem a uma pergunta por participante. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito, pelo ícone Q&A. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de Relações com Investidores da Cosan. Gostaríamos de lembrar que está disponível a pesquisa sobre call do 1T26 através do QR Code na apresentação. Pedimos por gentileza que respondam para ajudar a melhorar nossas futuras apresentações de resultados. Nossa primeira pergunta vem de Matheus Enfeld, UBS. Se o microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia pessoal, obrigado pelo tempo e por pegar minha pergunta. Eu queria pedir um pouco a ajuda de vocês para tentar prever o movimento da dívida líquida expandida da companhia para os próximos 12 meses, dado que esse TRI teve uma surpresa bastante relevante da dívida aumentando aí entre 1,6, por volta de 1,6 bi de real, né? Quando a gente olha a dívida expandida para o fechamento do primeiro TRI, ali em 11 bi e meio de real, sei que teve a entrada de 2 bi da venda de Compass, mas arredondando aqui num juros de 15%, isso deveria consumir 1,4, 1,5 bilhões de reais. Além disso, tem o custo das preferenciais fora da dívida expandida, mais o custo do TRS, que devem dar mais uns 800 milhões de reais, tudo ordem de grandeza. Então, o ponto de partida da holding é que entre juros
e o quanto isso acrua no ano, são 2,2 bilhões de reais, mais uns 200, 300 da holding para quase 2,5 bi de reais de necessidade de dividendo da subsidiária subindo esse ano. Então, me parece um ano que continua bastante difícil para a companhia de geração de capital, de voltar a um índice de cobertura de juros para cima de um. Queria entender, estou muito errado nessa conta, a gente está muito distante, o que são alavancas que a companhia pode acionar para melhorar a perspectiva de geração de caixa num horizonte de 12 a 24 meses? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Matheus, é Rafael aqui. Primeiro, me confirma se você está me ouvindo bem. Está um pouco baixo, Rafa. Tá, vou falar aqui um pouquinho mais alto. É, Matheus, obrigado aí pela sua pergunta. Talvez, como ponto de partida, falar do fluxo de caixa, ou da movimentação de dívida líquida nesse trimestre, tá? Como a gente colocou no release, boa parte desse movimento de dívida líquida no trimestre foi de efeitos pontuais relativos à nossa estratégia de liability management, tá? Então, aqui o pagamento dos prêmios e accruals antecipados referentes ao pré-pagamento das dívidas, não obstante terem sido VPL extremamente positivo, elas trazem esse efeito caixa antecipado. Além disso, né, a gente desmontou o TAS de Cosan, né, e como estratégia, essas ações voltaram para a tesouraria da própria Cosan. Parte disso a gente já alienou com efeito caixa no segundo trimestre, mas impactou aqui o primeiro trimestre. E como você bem disse, que aí não é mais um efeito pontual, mas é uma mudança de estratégia, parte do efeito aqui de movimento da dívida líquida é a gente começar a reconhecer em resultado financeiro e, por consequência, isso acrua na dívida líquida, o custo das ações preferenciais de Cosan 10 em função da renegociação que foi feita na virada do ano, né? De novo, essa renegociação ela trouxe uma efetividade de custo importante para a companhia, mas tem uma mudança de linha, né? O que saía via participação de minoritária, agora isso entra na linha de resultado financeiro. Tá? Então, acho que é primeiro importante esclarecer isso. Dito isso, então, o ponto de partida desse trimestre é esse saldo de dívida líquida de 11,5 bi. E, sim, a gente tem o que não consta, né, desse saldo de dívida líquida expandida. O que não é considerado dívida, efetivamente, o que ainda acrua em resultado financeiro é o TAS de Rumo, tá, que não consta lá. E aí, obviamente, é o cálculo ali em cima de mais ou menos 3 bilhões de reais, que foi o valor da alienação que foi feita, com o correspondente valor de derivativos que foi recontratado. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. Do ponto de vista das ações concretas, eu acho que a gente começou o ano de forma muito positiva, né, primeiro com a decisão, mas principalmente com a execução do IPO de Compass. Tá? Aqui, mérito do time da Compass, que vem fazendo um trabalho muito forte ao longo dos últimos anos e também trabalhou muito bem aqui na transação. Então, tivemos aqui sucesso na escolha de janela de mercado para executar essa transação. Isso representa aqui um valor para a companhia de até 2,5 bi de reais, dependendo aqui do exercício do Shu. Então, já é um início muito, na nossa visão, muito positivo, mostra a intencionalidade aqui das ações. E como a gente vem falando, tem outras iniciativas em andamento, olhando para o portfólio, tá? Porque, no final das contas, o compromisso que foi estabelecido na época da capitalização no ano passado foi de seguir com essa alavancagem da holding com a venda de participações em empresas do portfólio. Então, esse esforço ele segue de forma ativa e intensa. Com relação a dividendo das subsidiárias, que obviamente, do ponto de vista de phasing, impactou o índice de cobertura dos últimos 12 meses, que foi reportado agora, aqui cada subsidiária segue o seu curso com as suas discussões em conselho sobre o patamar de dividendos. Comba segue com uma performance muito positiva, né, como vocês viram na divulgação de resultado que foi feita. Move está num ano de recuperação importante. Também a gente ficou bem satisfeito com o resultado que o time entregou, né? Mostra uma capacidade de recuperação pós o incêndio que aconteceu na planta do Rio de Janeiro. Acho que Rumo, a gente não espera um patamar de dividendos relevante, né? Uma empresa que ainda está num ciclo de CAPEX
importante, né, com o término ali da primeira fase do projeto do Mato Grosso. Então é isso, acho que a gente chega no final do ano, sim, com um patamar de dividendos que vai ajudar nesse movimento, mas a principal iniciativa para a desalavancagem da holding não é através de dividendos das subsidiárias, é através da venda de participação em ativos aqui do grupo. Obrigado pela pergunta, Matheus. Obrigado, Rafa. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Minha pergunta é em cima das subsidiárias não listadas, né, que a gente tem o acesso aos resultados junto com os resultados da Cosan. Primeiro, na Move, né, como acho que o Rafa acabou de falar, acho que uma super recuperação e o dado de share também acho que parece bastante animador. Queria ouvir, se vocês pudessem destrinchar um pouquinho, né, o que vocês entendem faltar agora para a rentabilidade, né, retornar aí aqueles patamares de 2 dígitos, em torno de 11, 12%, quando a gente pensa em termos de margem EBITDA, se o que está ainda para trás ainda é a operação, né, de América do Sul, notadamente Brasil, nesse processo aí de recuperação de volume share, ou se é algo associado às operações no hemisfério norte. Então, mais ouvir esse outlook do ponto de vista de vocês. Entendo que isso aí é uma parte importante para a estabilização plena do negócio e até para que a Move possa entrar nesse pipeline de eventual desinvestimento que o Rafa acabou de comentar. E no caso da Radar, a mesma coisa, mas no sentido de velocidade de venda, formato de venda, ou de propriedade, ou de stake nas propriedades, aquilo que vocês acharem que é possível compartilhar, olhando aí para mais a curto prazo. Obrigado. Oi, Thiago. Bom dia. Rafael aqui de novo. Eu vou pegar aqui suas perguntas. Acho que começando por Radar, o time ali ele já tem um processo recorrente de reciclagem de ativos, né, que eles vêm implementando ao longo dos anos. Obviamente agora com foco bem maior em venda de propriedades e não necessariamente de compra de novas propriedades aqui em alinhamento com os nossos sócios. Naturalmente, né, a venda de propriedades de forma individual, ela às vezes traz a chance da gente maximizar valor, mas o direcionamento estratégico tanto da Cosan como dos sócios é de tentar acelerar esse processo de venda, e aí a gente está sim considerando perímetros um pouco mais amplos, olhando para conjuntos de propriedades e regiões e assim por diante. Eu acho que é pouco provável a gente ver uma transação no perímetro completo de Radar, dado a heterogeneidade, o tamanho do portfólio, mas sim, aqui a discussão está avançando no sentido de olhar para perímetros mais amplos do portfólio. Tá? Então, acho que sobre Radar é isso. Sobre Move, eu acho que a Move ainda tem uma série de oportunidades sendo trabalhadas para a retomada de rentabilidade. Como você bem mencionou, o Brasil ainda tem aqui uma jornada. Não obstante, a gente ter visto já uma recuperação substancial. O time vem falando que ainda tem ineficiências que estão sendo trabalhadas com esse novo modelo multisite, né? E a mensagem que a gente recebe deles é que isso vai ser trabalhado ao longo do ano. Então, esse TRI, apesar de ter sido um TRI forte, ele ainda não é um TRI representativo do potencial de rentabilidade da Move aqui no Brasil ou na América Latina. Então, é algo que a gente, como acionista, tem a expectativa de ver evoluindo ao longo dos próximos trimestres. E acho que nos Estados Unidos, também que no ano passado não foi um ano mais forte que eles tiveram, tem uma série de oportunidades ali do ponto de vista de negociações contratuais que já estão em andamento, e a gente também tem a expectativa de uma recuperação lá. Então, a gente está bem construtivo com relação à Move, mas, de novo, lembrando que a gente vai ver uma evolução ao longo do ano, né, para que a gente chegue no final do ano com uma foto mais recorrente do que é o business da Move nesse modelo multisite. Então, eu acho que é essa trajetória que a gente está vendo aqui para a companhia. Obrigado, Thiago.
Eu que agradeço. Obrigado, Rafa. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu gostaria de explorar um pouco mais a cabeça de vocês para Rumo, né? Vocês fizeram um movimento de colocar parte do stake sobre a estrutura do swap. Então, acho que seria interessante ouvir de vocês assim, o porquê desse movimento intermediário, né? Eu entendo que a empresa ainda não tomou uma decisão, né, se vai efetivamente abrir mão desse stake ou não na empresa. Então, seria interessante entender, relembrar a gente aqui qual foi o racional para esse movimento e se seria razoável esperar que em a empresa decidindo vender uma participação parcial ou total na Rumo, que o primeiro movimento seria se desfazer do stake que está dentro do swap e eventualmente num segundo momento discutir a posição restante, ou se são temas descorrelacionados, né? Se esse movimento para o swap no primeiro momento não necessariamente sinaliza que esse seria o primeiro movimento caso a empresa tome essa decisão. Obrigado. Bruno, vou pegar essa tua pergunta. O movimento que foi feito no final do ano passado, né, de alienação de aproximadamente 10% aqui das ações da Rumo com a contratação de derivativos, foi um movimento de busca por liquidez a um custo eficiente, né? Então, no final das contas, foi mais um caixa que a gente colocou para dentro da Cosan, um custo baixo, né, e que ajuda a gente na nossa estratégia aqui de liability management ao longo do ano. Então, essa foi a decisão no final do ano passado. Eu acho que a discussão de portfólio é uma discussão em paralelo que está acontecendo, tá? E acho que a gente já vem falando, né, sobre a intencionalidade de melhorar o perfil do portfólio no que tange a manter o portfólio compatível, né, do ponto de vista de dívida e recebimento de dividendos. Então, é uma consideração que está em andamento. A gente não tem nada de concreto para falar sobre isso. E se eventualmente algo vier a ser anunciado e executado com relação a isso, aí a questão de como que a gente gerencia o TRS é uma questão mais tática, mas de novo são assuntos separados. O TRS de Rumo ele vence, se eu não me engano, em janeiro de 27. Então vai ser uma questão tática aqui para a gente gerenciar ao longo do tempo. Tá bom? Perfeito, obrigado. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Montanari, Morgan Stanley. Seu microfone segue habilitado, por favor, prossiga. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. A companhia deixou de reconhecer os resultados da Raizen, né, pelos motivos contábeis e entender que nesse momento o ativo não contribui com perspectiva de resultado futuro. Então, eu queria entender um pouco a cabeça da companhia de qual seria a contribuição futura da Raizen, uma vez que os resultados da companhia possam melhorar, e como que vocês planejam incluí-la ou não incluí-la dentro das discussões de reestruturação de portfólio da holding. Obrigado. Oi, Bruno. É o Marcelo Martins aqui. Bom, nós seguimos o nosso processo de recuperação extrajudicial da Raizen. As conversas com os credores têm evoluído. Obviamente, esse é um processo que está sendo conduzido pela própria companhia. Nós, como acionistas, temos acompanhado isso bem de perto, mas acho que tem algumas premissas importantes, né, que continuam válidas nesse momento, né? Primeiro, a Cosan não vai fazer aporte de capital, o que significa basicamente que, considerando o tamanho da conversão e a contribuição de capital do nosso sócio lá, a Shell, isso vai resultar numa diluição substancial à participação da Cosan. A gente não sabe ainda o tamanho exato da diluição, porque tem alguns pontos importantes que ainda estão sendo discutidos, né? Como, por exemplo, além do tamanho da conversão, o preço de conversão. Mas o fato é que a Raizen vai deixar de ser um investimento relevante para a Cosan. Nós teremos, muito provavelmente, uma participação minoritária. A gente ainda está decidindo se teremos só ações ordinárias ou se teremos ações ordinárias e preferenciais. Isso também é parte do processo ali.
Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha só ações ordinárias, a nossa participação não deve ser expressiva, tá? E também não é a intenção da companhia, não é a intenção da Cosan se manter num acordo de acionistas com a Shell. Ou seja, nós deixaremos de ter, a partir do momento em que haja essa conversão e esse aporte novo de capital, o acordo que existe hoje na Raízen, considerando não só o tamanho expressivo da nossa participação, mas o nosso acordo inicial já desde 2011, quando a gente fez a formação da empresa, com a Shell. Isto posto, o que se pode esperar é que a gente tenha uma participação que pode ser, sim, vendida num horizonte que a gente vai definir ainda, não sabemos qual é esse horizonte, nem temos ainda uma decisão concreta de que a gente vai vender. Mas eu diria para você que a tendência, principalmente considerando que vai ser uma participação reduzida, que não fará parte de um acordo de acionistas, esse deixará seu investimento relevante para a Cosan, que a gente sim vai buscar liquidez em algum momento. Perfeito. Obrigado pela cor, Marcelo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Infeld, UBS. Por favor, prossiga. Obrigado, pessoal, por pegar minha pergunta novamente aqui. Eu queria fazer uma pergunta mais filosófica, Marcelo, Rafa, sobre o papel da Cosan como holding e como veículo de investimento, né? Eu acho que em algum momento o mercado investiu em Cosan para ter uma exposição a Compass, para ter uma exposição a Raizen, para capturar um processo de investimento onde a companhia gerava valor via alocação de capital, que entendo que não é mais o foco. E agora o investidor tem a oportunidade de investir em cada um dos ativos de maneira diferente. Eu reconheço o valor da companhia como controladora dos ativos de maneira atual, mas minha dúvida é como é que a gente deve pensar a Cosan com alocação de capital à medida que essa questão de balanço é resolvida durante esse ano, durante o próximo ano. Pensar o que é a Cosan daqui a 3, 4, 5 anos, qual que é o papel da holding como controladora das subsidiárias, mas também como o acionista de Cosan deveria pensar a holding versus as subsidiárias. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Matheus, Marcelo de novo. Bom, seguindo o nosso plano atual, ou seja, a premissa básica de todos nós aqui é de que, com o objetivo de reduzir a alavancagem da empresa, obviamente não faz o menor sentido que a Cosan continue sendo um veículo de investimento de portfólio, tá? Ou seja, o crescimento dos negócios, os investimentos serão absolutamente de responsabilidade das empresas que fazem parte do negócio hoje, tá? Então, esse horizonte de 3 a 5 anos, acho que é bastante razoável dizer que a Cosan deixará de existir nesse período, tá? Ou seja, à medida em que a gente tem a conclusão do nosso processo de desinvestimento, de redução da alavancagem, subsequentemente a gente vai entender efetivamente o que a gente vai ter de ativos e passivos dentro da companhia e, ato contínuo, provavelmente fazer a distribuição direta das participações para os acionistas de Cosan. Então, nós anunciamos isso já no ano passado, quando houve a capitalização. Esse é o plano acordado com os novos acionistas e com os acionistas atuais, obviamente, e o alinhamento permanece absolutamente o mesmo, tá? A ideia é que a gente faça isso tão logo quanto prático, tão logo quanto factível. Obviamente, o primeiro passo é a redução do endividamento, e isso é o nosso objetivo atual. Como o Rafa falou, a gente está implementando essa estratégia. A abertura de capital da Compass é um passo muito relevante, e existem outros passos que a gente certamente vai seguir aqui nos próximos meses, com o objetivo de, já dentro desse ano, a gente poder mostrar uma redução substancial dessa dívida, deixando para o ano que vem, eventualmente, algum saldo residual. E aí eu acho que é justo assumir que a gente vai começar esse processo já de solução da hold a partir do ano que vem, tá? Assumir, obviamente, há premissas importantes de mercado e viabilidade desses investimentos numa situação de mercado que seja adequada, que nos ofereça as oportunidades que a gente acha que façam sentido. Nós não temos uma pressão para fazer isso a qualquer custo, obviamente, ainda que a gente esteja bastante ciente
do custo de se carregar essa dívida no portfólio, mas nosso objetivo é, sem dúvida nenhuma, seguir nesse caminho de forma que os acionistas de Cosan passem a se tornar acionistas diretos das empresas investidas. Perfeito, muito, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A teleconferência das informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Cosan está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.